Amados irmãos, glória a Deus, tudo bem? Boa noite para você que está aí nesse momento aí, esperando aí a hora de dormir, né? Mas eu recebi hoje, querido, um questionamento no canal, né? Eu fiquei muito desejoso de responder logo essa pergunta de um irmão. Quando o irmão ouviu falar que o dízimo não é obrigatório, que o dízimo não é doutrina para a nova aliança, não é doutrina para o novo pacto, para o novo testamento, era uma doutrina para o antigo Israel, né? O irmão ficou lá se questionando, se perguntando, então, o que significa Malaquias 3:10, né? Então, resolvi responder aqui, tá? Esse irmão, tá? Eu quero que você acompanhe a minha resposta. Como é que se o dízimo não é obrigatório, tá? O dízimo não é obrigatório, não é doutrina para os dias atuais, então como explicar Malaquias 3:10, ok? É muito simples, querido, é muito, mas muito simples mesmo, tá? Primeiro, antes mesmo de nós ler o texto, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo que está na Bíblia é obrigatório por dias atuais? Por exemplo, a circuncisão, ela é obrigatória por dias atuais? Está na Bíblia. A guarda do sábado é obrigatório para os dias atuais? Também está na Bíblia. Apedrejar uma mulher que adultera é obrigatório para os dias atuais? Também está na Bíblia. Oferecer holocaustos, né, que é aquele sacrifício queimado, oferta de paz, oferta de manjares, oferta pelo pecado, pela culpa, né, de acordo com a lei de Moisés, todos aqueles sacrifícios de sangue, é obrigatório por dias atuais? Também está na Bíblia. Então entenda, querido, nós temos que entender que a Bíblia, nós podemos dividir basicamente da forma mais simples para você entender, dividir a Bíblia em 2 volumes, tá? Em 2 pactos, aliás, o Antigo Pacto e o Novo Pacto, que nós podemos chamar também de 2 alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então, enquanto você não entender isso, você vai ficar atordoado, tá? Sem entender o que é que está acontecendo, o que é que está se passando, tá bom? Então, é nessa visão, nesse entendimento de que houve um pacto antigo que não é mais aplicável para os dias de hoje, ele teve sua validade temporal para um momento, tá? E que nós estamos no tempo do novo pacto, da nova aliança, que agora sim tem um novo momento e que tem aplicação para os dias atuais, tá bom? Então, antes da gente responder como é que se explica Malaquias 3:10, já que o dízimo não é obrigatório, deixa eu lembrar para você do nosso novo projeto, que é o meu canal novo, um canal de oração, tá? O canal Orações de Fé Oficial. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link desse canal, convidando você para se inscrever nesse canal, tá bom? Esse canal, deixa eu explicar para você bem rapidinho aqui, para a gente entrar na resposta de Malaquias 3:10. O canal Orações de Fé Oficial, ele tem um grande propósito, que é despertar a Igreja de Cristo. Seja você reformado, tá? Pentecostal, seja quem for. Muitos não oram mais, muitos não buscam mais a face de Deus, não buscam mais a presença de Deus, tá? Perderam a vontade de orar, perderam o ânimo de orar, tá? Estão totalmente frios e fracos espiritualmente. Então esse canal, Orações de Fé Oficial, todo dia, 6 da manhã, entra um vídeo onde eu trago uma breve reflexão e um momento de oração para um propósito. Aí o que é que você faz? É um vídeo de 7, 5, 6, 7 minutos, 8 minutos, tá? Então, nesse canal novo, né, que eu estou falando. Então, o que é que você faz? Você pega o vídeo, você escuta a reflexão, a oração, aí você faz o quê? Não é para você orar igual eu oro no vídeo, tá? Para você ouvir minha oração breve, né, lá, e o propósito pelo qual eu estou orando, e a gente assim mobilizar milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo para orarem pelo mesmo propósito. Hoje, por exemplo, saiu uma oração, coloquei uma oração hoje, de libertação dos vícios e das drogas. Orar pela libertação dos vícios e das drogas. Quantas pessoas estão sofrendo com isso? Quantas pessoas estão orando para serem libertos ou para um parente se libertar? E como eles gostariam
de pedir oração, de pedir nossa ajuda em oração, né? Então, nós estamos agora colocando esses vídeos, nós vamos estar orando por essas pessoas, mesmo sem conhecê-las. É aquela mãe que chora, que clama por um filho que está drogado, é aquele drogado que quer se libertar e não consegue, aquele viciado, enfim. Então, todo dia, 6 da manhã, no meu novo canal, o canal de Orações de Fé Oficial, tem uma reflexão em oração bem rapidinho, tá bom? Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link, é só clicar que ele já te leva lá para o canal, se inscreve, me ajuda mais nesse projeto aí, tá bom, querido? Obrigado você que já se inscreveu, compartilha. E nesse canal aqui tem mensagem todo dia, 12h e 7 da noite, aqui nesse canal, tá? 12h e 7 da noite, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ok? E de vez em quando eu entro ao vivo também, tá? Aqui a iluminação não está muito boa por conta da minha posição, mas tá razoável, né? E tá dando para ouvir bem. Então vamos lá. Vamos explicar Malaquias 3:10. Você que entrou agora, eu já dei uma pequena introdução, aí fiz uma pausa para dar esse aviso, agora vamos tomar de novo, tá? Então vamos lá. Dízimo não é obrigatório. O dízimo não se aplica por dias atuais, tá? Então, como é que se explica Malaquias 3:10? A primeira coisa, para se explicar Malaquias 3:10, nós temos que entender para quem que Malaquias está escrevendo. Aí para isso nós vamos para o capítulo 1 do livro, no verso 1, ó. Sentença da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Ou seja, Malaquias está dizendo, isso que eu estou escrevendo é uma sentença do próprio Senhor para a nação de Israel. Pronto. É uma sentença de Deus para a nação de Israel. E aqui ele vai desenvolver o tema, né? Todo o livro vai falar, trazer as exortações, as repreensões para os líderes, para a nação como um todo, tá? E aqui, quando chega no versículo 8, famoso, né? Diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós toda a nação. Presta atenção nos detalhes para você entender. Deus está dizendo, com maldição, no verso 9, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então observe, Deus está acusando a nação de estar roubando ele por não estar dando dízimo, não está dando oferta alçada. Então ele está acusando a nação. Ele usa um artigo definido, ele define, não as nações estão me roubando, mas a nação. E que nação? Malaquias 1, verso 1, a nação de Israel. E por que a nação de Israel quem está roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas? Se você for em Levíticos 27:30, Deuteronômio 14, a partir do verso 22, onde de fato está a doutrina do dízimo, a doutrina do dízimo não está em Malaquias 3:10 não, filho. Malaquias 3, do 8 ao 10, é um apelo do profeta chamando a nação para voltar a dizimar. Mas a doutrina do dízimo está em Deuteronômio 14, do 22 em diante, e lá em Levíticos 27:30. E você vai ver, que eu não vou entrar em detalhe hoje, tá? Mas vamos entrar em detalhe em outro momento, tá bom? Inclusive vou falar do livro que eu escrevi, O Dízimo Não é Obrigatório, o Devorador Não é Demônio, eu quero dar para você de graça, tá bom? No final me lembra que eu falo para você, tá? Então assim, era obrigatório para a nação de Israel. Levíticos 27:30, ele diz que são os estatutos, ele vem falando do dízimo, e esses são os estatutos que o Senhor Deus ordenou a Moisés para a nação de Israel. E você vai ver em Deuteronômio 14, 22, como é que o judeu dava o dízimo, depois eu vou trazer essa live explicando para vocês direitinho lá, tá? Como é que é realmente a doutrina bíblica do dízimo, tá bom? Então observe, a cobrança do profeta Malaquias é para a nação, tá? A nação de Israel. Aí no verso 10, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Que no caso era lá o templo, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Então Deus manda eles levarem os dízimos à casa do tesouro. Se você for lá em Deuteronômio 14, 22 em diante, você vai ver que o judeu levava durante 2 anos o dízimo para Jerusalém, e o próprio judeu comia o dízimo. E exatamente, por incrível que pareça, está lá na doutrina do dízimo, Deuteronômio 14, 22.
próprio judeu, quem comia o dízimo com a família dele se alegava diante do Senhor durante 2 anos. No terceiro ano, lá ainda em Deuteronômio 14, a partir do verso 22, você vai ver nos versículos, né? Ele vai explicando isso que eu estou te falando. E ele vai dizer que no terceiro ano, os dízimos não era para o judeu ir para Jerusalém comer o dízimo lá. Era para ele colocar na porta de cada cidade, né? Haviam várias cidades em Israel, ainda, né? Várias cidades. Os judeus colocavam o dízimo lá, tá? E vinha o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro para pegar cada qual a sua parte, como era muito. E outra coisa, lembrando também, o dízimo era só de agricultura e pecuária, tá? Carpinteiro não pagava dízimo, pescador não pagava dízimo, não. O dízimo era só da agricultura e da pecuária, do que se plantava, do que se colhia e do que se produzia, das crias dos animais. Eles tiravam o dízimo disso, tá? E o judeu comia durante 2 anos, um ano, aí no outro ano de novo ia para Jerusalém e comia lá. Depois, no terceiro ano, ele colocava na porta da cidade tudo, na porta da cidade é o local onde ficavam os juízes, né? Ali e tudo mais. E ali vinha o levita, o órfão, a viúva, o estrangeiro, e cada qual pegava a sua parte, tá? E era muita coisa, mas era muita coisa mesmo, tá bom? Então, observe. Aí Deus diz, trazer os dízimos, aquele tesouro para que haja mantimento, né? E Deus promete que vai trazer abastança para o povo, tá? E ele promete aqui, nessa abastança, ele promete o seguinte: e por vossa causa eu repreenderei o devorador. Bem aqui nessa passagem, os hereges, os lobos, os carniceiros, ele diz, olha, Deus vai enviar o devorador se você não der o dízimo. Até aqui você já está muito claro que eu estou falando com linguagem de menino, qualquer criança entende, né? Então, até aqui está claro que era para o judeu. Isso aqui está falando para o judeu, não era para nós, tá? A nação está roubando a Deus, não é a igreja, não somos nós que estamos roubando a Deus, era a nação, tá bom? Aí, Deus diz, eu vou repreender o devorador. Aí os lobos dizem assim, olha, o devorador é o demônio, viu? O devorador, ele se manifesta de várias formas, na saúde, nas finanças, no casamento, e aí ele vai e põe todo aquele terror em cima do povo. Mas o próprio texto diz quem é o devorador. Olha só, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Ou seja, o devorador que Deus está prometendo repreender é um devorador que come o fruto da terra, ou seja, aquilo que se planta. Deixa eu te perguntar, irmão, demônio come milho? Demônio come feijão? Demônio come o grão da terra, o fruto da terra? É claro que não, meu irmão. Se você for para Joel capítulo 1, lá em Joel capítulo 1, onde fala quem são esses devoradores, né? E usando também, em momento lá em Joel 1, ele usa uma figura do povo babilônico, em outro momento ele fala de forma literal dos insetos que viriam sobre a lavoura. O gafanhoto, a lagarta, a locusta e o pulgão. Um come a folha, o outro come a seiva, o outro, cada um vai numa parte da planta até consumir ela por completo. E você viu agora aí, aqui na América do Sul, uma nuvem de gafanhoto que só num quilômetro quadrado tinha 10 milhões de gafanhoto. Então assim, quando uma praga de gafanhoto ia para uma lavoura, a devastação era gigantesca. E Deus enviava esse devorador para consumir o que ele diz? O fruto da terra. Era isso que o devorador comia, que os lobos transformaram em demônios. E o povo, e eu também já acreditei que era demônio. O povo, não, a gente se deixa manipular, a gente se deixa iludir, sabe? Com eles, tá bom? Então tá aqui, irmão, explicado, Malaquias 3:10, Malaquias 3, do 8 ao 10, mais precisamente, né? Então Deus promete, a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele prometia que abriria as janelas dos céus para que viesse essa maior abastança. O que era abrir a janela do céu para um povo agricultor? Era derramar chuva, temporã e seródia, ou seja, a chuva no seu tempo certo para que a lavoura pudesse produzir o fruto, um fruto robusto, um fruto que de fato produzisse bastante. É isso que Deus promete. Abrir as janelas do céu, derramar sobre vós bênção sem medida, que dela vos advenha a maior abastança. Aí os hereges
dizem que isso é que Deus vai mandar dinheiro para o povo. E o povo vive dando dízimo, obrigado, aquela coisa eu tenho que tirar. Dizem que é gratidão, mas mentira. Está lá no fundo do coração, ele dá, tá? Com medo de acontecer alguma coisa, ou ele dá esperando alguma coisa em troca. Eu sei que a única coisa que não é gratidão, querido, tá bom? Então nós não podemos ressuscitar isso aqui, meu irmão. Isso é do antigo pacto. Ah, mas porque Abraão deu dízimo antes da lei. Querido, qualquer pessoa que estuda a Bíblia pelo menos um pouquinho, tá? Sabe, que também está lá em Hebreus capítulo 7, que Abraão não deu o dízimo da sua renda, dos seus bens. Ele nunca deu o dízimo dos seus bens, da sua renda. Abraão deu o dízimo uma única vez e foi dos despojos de guerra, que ele foi contra os reis que vieram contra Sodoma e Gomorra, levaram o sobrinho dele, e Abraão foi lá, resgatou, e ele foi, tirou o dízimo e deu a Melquisedeque. E o autor de Hebreus está lá tentando explicar para eles, né? Olha, aquele tomou o dízimo, aqui tomam o dízimo homens que morrem, né? Ou seja, por quê? Porque quando Jesus morreu, os judeus continuaram ainda pagando o dízimo, os levitas continuaram recebendo o dízimo, e continuou tudo normal como era, porque eles não se converteram, não creram em Jesus, por isso eles continuaram. Então não adianta vir dizer que a igreja dos apóstolos pediu o dízimo ao povo, por quê? Porque como é que a igreja dos apóstolos pediu o dízimo do povo, se o dízimo continuava sendo dado para os levitas? O dízimo só entrou, irmão, começou a entrar devagarinho, quando Roma começou a dominar a igreja, vamos dizer assim, né? Depois do século IV, mas entrou com força mesmo no século VIII para o século IX, com... poxa vida, está no meu livro, né? Deixa eu até falar do livro, né? Com o imperador Carlos Magno, né? Imperador Carlos Magno, a Igreja Católica, ela foi a responsável por introduzir o dízimo voluntário, tá? Tá na história isso, tá bom? Só que você não sabe onde é que está escrito isso, né? Mas aqui nesse livro, ó, que eu escrevi, tá? Tem todas as fontes de pesquisa aqui, tem tudo direitinho, tá bom? Tudo direitinho, provando tudo direitinho. Então, a Igreja Católica foi a responsável. Primeiro eles disseram, olha, deu dízimo, né? Como nosso pai Abraão, para vocês serem abençoados e tal, tal. Em alguns casos começaram até a prometer a salvação. Só que não era obrigatório, o povo não deu. O imperador Carlos Magno, né, aliançado com a igreja, ele impôs o seguinte: quem não der o dízimo para a igreja vai ter que pagar uma determinada quantia de imposto. Aqui no livro eu explico tudo aqui direitinho, quanto é que ele cobrou e tudo. Então, diz, quem não der o dízimo para a igreja vai ter que pagar um imposto para o governo, né, para o império. Aí, meu irmão, o povo pensou, ó, se é de pagar imposto para o império, então vamos pagar o dízimo para a igreja. Aí pronto, aí o dízimo entrou assim e começou, meu irmão, desde o século VIII, final do século VIII, começo do século IX, tá? Ou seja, tem 10, 11 séculos que o dízimo é cobrado na igreja, né? Começou na igreja católica. Aí, com o imperador Carlos Magno, ou seja, desde o tempo dos apóstolos até o século IX, por aí, não se falava de dízimo. A igreja não falava de dízimo. 900 anos sem falar de dízimo na igreja. Aí, de 1.100 anos para cá, começaram a cobrar o dízimo e nós nascemos, né, aprendendo que tem que pagar o dízimo. Então, meu irmão, foi isso que nós tivemos por verdade. Porque, como já disse, né, alguns sábios, quando você fala muitas vezes uma mentira, ela acaba que se tornando uma verdade na mente de algumas pessoas. Se você pegar uma criança recém-nascida e disser, olha meu filho, um pequenininho, né, que está começando a aprender as coisas agora, você é o pai dele, pessoal, figura de confiança. Você diz, filho, ó, essa cor aqui, ela é preta, tá? Tá bom, papai, é preto, né? Isso, meu filho, é preto, tá? E essa cor aqui, meu filho, ó, essa aqui é verde, tá? E tá bom, papai, é verde, né? Verde. Então, uma figura a quem você devota confiança. Aquela criança devota confiança ao seu pai. O pai dele é o super-herói dele. Aí o pai disser que isso aqui é verde, pronto, a criança vai crescer acreditando que é verde. Se o pai disser que isso aqui é preto, a criança vai crescer acreditando que isso aqui é preto. Só que vai chegar um momento na vida dele que vai chegar, uns vão dizer que não, isso aqui é verde, ele vai dizer, não, isso aqui é preto, papai que me ensinou. Isso está acontecendo na igreja evangélica. Tá? Aí chega, irmãos, uma coisa que eu não admito, até admito um leigo, né, uma pessoa que sabe, um novo convertido, uma pessoa que não estuda muito Bíblia, mas um leigo.
tá? Mas um teólogo abrir a boca para dizer, mas Jesus ratificou o dízimo em Mateus 23, quando ele disse, né, aos fariseus que eles deveriam continuar dando o dízimo, mas também guardando os principais preceitos da lei. Ah, tá, então Jesus ratificou o dízimo, foi dizendo isso? Tá, então, em Marcos capítulo 8, Jesus mandou o leproso, tá? Em Marcos capítulo 8, Jesus mandou o leproso apresentar a Moisés a oferta, apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou. E aí, como é que fica? Tá lembrado? Jesus curou o leproso, ele veio, né? Agradecer, cadê os 9? Só viu esse? Vai. Aí Jesus fala um momento lá para o leproso, vai e oferece a oferta, apresenta a oferta que Moisés ordenou. Então Jesus também ratificou que quando um leproso ficar curado, ele tem que levar um sacrifício para o sacerdote. Não, porque Jesus falou isso também nos evangelhos. Tá? Então, meu irmão, entende? Então, por que Jesus mandou o leproso apresentar a oferta que Moisés ordenou? Por que Jesus mandou os fariseus darem o dízimo? E olha que ele explica lá, Mateus 23. Vocês dão o dízimo do endo, do cominho, do hortelã. Por quê? Porque o dízimo é do fruto da terra, tá? Era o fruto da terra, não era dinheiro. Existia dinheiro já na época, mas não era dinheiro. Era o fruto da terra, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês depois, fazer uma live. Nós vamos debulhar bem direitinho, tá? Deuteronômio 22, bem direitinho, onde está de fato a doutrina do dízimo. Me diz uma coisa, irmão. Então, quando foi a última vez que você ouviu um pastor dizer que a doutrina do dízimo está em Deuteronômio 22 em diante? Nunca você ouviu um pastor dizer isso. Tem pastor que nem sabe que está lá. Tem pastor que nem sabe que a doutrina do dízimo está em Deuteronômio 22. Ele só conhece Malaquias 3, do 8 ao 10 e pronto. Então, na questão de Jesus ter mandado os fariseus continuar dando o dízimo, tá? E na questão também de Jesus ter mandado o leproso oferecer a oferta que Moisés ordenou, entenda, porque a vida de Jesus, o ministério de Jesus foi exercido dentro do contexto do antigo pacto, onde ainda tinha que se guardar o sábado, onde ainda tinha que se fazer a circuncisão, o próprio Jesus foi circuncidado, onde ainda tinha que pagar os dízimos, foi dentro do contexto do antigo pacto, onde ainda tinha que se oferecer os holocaustos, as ofertas de manjar, as ofertas pacíficas, a oferta pelo pecado, onde tinha que oferecer ainda tudo segundo a lei. Por quê? Porque o ministério de Jesus é o ministério de transição. Entenda, todos esses sacrifícios da lei apontavam para Cristo, era um tipo que apontava para Cristo. Até estou estudando isso na faculdade agora. Era um tipo, né? Eram figuras, sombras. O autor de Hebreus vai falar isso, que as coisas do antigo, né, no antigo pacto, eram sombra das coisas que estavam por vir, ou seja, apontavam para Cristo. Por isso que Cristo diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Isso significa o quê? Que a lei se cumpriu em Cristo, Romanos 10:6, né? Romanos 6:10, Romanos 10:6. Porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. O termo grego para cumprir a lei quer dizer levá-la ao seu fim, levá-la à sua conclusão. Isso Jesus veio fazer. Ele não veio destruir a lei, Jesus não destruiu a lei, mas ele levou ela à conclusão. É diferente. É como uma construção de uma casa. Você quer... eu quero construir uma casa nova, mas primeiro eu vou derrubar essa? Não vou derrubar. Eu vou concluir essa casa, terminar ela, aí eu começo a casa nova. Foi isso que Jesus fez. Ele não destruiu a casa velha, a lei. Ele apenas levou ela ao seu fim, à sua conclusão. Ele terminou ela, tá? E iniciou o novo pacto, a nova aliança no seu sangue. Amém? Então, querido, sabe, é simples de entender. Basta que nós deixemos de ser escravos dos falsos profetas. Tá? Basta que a gente pare de ser escravo. Então, Deus me deu a graça para escrever esse livro. Tá? O título do livro, o dízimo, você sabia? O dízimo não é obrigatório e o devorador não é demônio. É o tema do livro que Deus me deu a graça para escrever. Tá? Ele é pequeno, ele só tem 139 páginas, depois eu preciso até acrescentar algumas coisas aqui, mas não sei quando, tá? 139 páginas apenas, tá bom? Muito bom, uma linguagem muito simples,
mas muito simples mesmo. Você já sabe como é que eu falo, minha linguagem é simples. Todo mundo que lê esse livro aqui vai entender, tá? Tem negócio de forçar texto bíblico, você vai entender claramente, tá bom? Vai entender muita coisa aqui, tá? Sobre a oferta da viúva, sobre o dízimo de Abraão, sobre o dízimo de Jacó. Você vai entender sobre muita coisa mesmo em relação ao dízimo. Nós falamos aqui sobre os pais da igreja e o dízimo, nós falamos sobre alguns reformadores e o dízimo, sobre o Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, e o dízimo. A gente fala a posição desses homens em relação a isso, tá? Mostramos quando foi que entrou, temos os dados, tá? Da fonte de pesquisa, ok? Então é um livro sério, tá, irmãos? E você pode ter esse livro aí de graça, ok? Como assim, pastor? Aqui está em formato de apostila, né? Aqui está em formato de apostila. Mas você pode ter ele, tá? Eu vou enviar para você em PDF. É só você escrever um e-mail para mim, pastorjardelfernandes@gmail.com, tá? pastorjardelfernandes@gmail.com. Aí você lá diz: pastor, eu quero o livro do dízimo. Eu envio para você em PDF de graça, tá bom? Aí você pode mandar imprimir, pode mandar encadernar também, pode compartilhar pelas redes sociais, pode, irmão, espalhar essas boas novas, porque, embora não seja uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem de libertação, porque o povo está oprimido. Tem gente, meu irmão, que não compra mais roupa, não compra mais calçado, não faz mais a feira direito, não paga mais a luz direito, paga um aluguel, o outro fica dentro, paga um papel de luz, o outro fica dentro, paga um papel de água, o outro fica dentro, faz uma feira fiada, a outra fica dentro, porque tem que tirar o danado do dízimo. Acaba, não pode mais comprar roupa para a mulher, para o filho, para a família, fica aí naquele aperreio todo, porque tem que tirar o dízimo. Aí, além do dízimo, tem que tirar a oferta alçada, tem que tirar o trismo, tem que tirar o dízimo do Bolsa Família, do Bolsa Escola, do auxílio emergencial, tem que tirar o voto, o sacrifício, o propósito, e envelope em cima de envelope, e os pastores luxando com o teu dinheiro e tu passando aperto e dificuldade. Sendo que eles estão mentindo para você. Quer ajudar a igreja? Quer ajudar a obra de Deus? A obra de Deus, não é a igreja desses hereges? Ajude voluntariamente, espontaneamente, não calcule 10%, 20%, 5%, 2%, não precisa de cálculos. Tira a quantidade que você deseja dar, ok? Dê de coração, dê o quanto você pode dar, tá? Não tire do sustento da sua casa você ficar sufocado, só tira o que der para dar. E quando você for para o culto, você não precisa levar dinheiro todo o culto para colocar lá de oferta não, meu irmão, tá, meu? Tá? Não precisa disso não. Você recebe uma vez por mês, você tira quanto você pode e deseja tirar e dá aquela oferta lá e pronto, meu irmão. Tá bom? É assim que funciona. Isso é nova aliança. Isso é novo pacto. Tá, meu irmão? Então é isso, tá bom? Então, vamos... Você quer o livro? Tá? Eu vou te dar de graça, tá bom? É só mandar um e-mail para mim. Lá, escreve para mim. pastorjardelfernandes@gmail.com e diga: eu quero o livro do dízimo que eu mando para você, tá, meu amado? Em nome do Senhor Jesus, em PDF, lá pelo e-mail, tá? Em nome do Senhor Jesus, ok? E tiveram irmãos, né, que ainda hoje mesmo, né, irmãos mandaram para mim pedindo o número da minha conta pessoal. Ah, pastor, eu quero mandar uma oferta pessoal para abençoar o senhor e a sua família, tá? Um motivo, né, alegria porque receberam o livro, tá? E, enfim, mas a gente não vende e ninguém é obrigado a dar oferta. Os irmãos que deram oferta foi porque sentiram no coração o desejo de dar. Eu mando o livro de graça para todo mundo, meu irmão, tá? Para todo mundo. O que eu quero é que essa palavra se espalhe por aí, meu irmão, para libertar as pessoas que estão oprimidas, ok? Então, meu irmão, você que está entrando agora, volta para o começo, porque essa live aqui, meu irmão, ela é uma live teologicamente esclarecedora. Você não quer compreender Malaquias 3:10, tá? Volta essa live para o começo, quando terminar, para você assistir. E eu peço um favor, irmão, compartilha, tá? E você que não se inscreveu aqui ainda, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho. Todo dia tem mensagem, 12:00 e 7:00 e de vez em quando eu entro ao vivo aí. Às vezes eu estou viajando, pego o celular e entro ao vivo. Não tem esse negócio não, tá bom? Então fica aí, em nome do Senhor Jesus, ok? E tem o meu novo canal também, um canal de oração,
tá? Canal Orações de Fé Oficial, tá aqui embaixo também na descrição do vídeo o link desse canal, aqui embaixo na descrição do vídeo. Só clicar lá, Oração de Fé Oficial. Você clica em cima das letrinhas azul, ele já te leva para o canal novo, se inscreve lá também, compartilha. Lá no canal novo de Orações de Fé Oficial, todo dia tem uma oração, 6 horas da manhã, tá? Uma reflexão e uma oração. Não é para você assistir o vídeo, claro, você assiste o vídeo, mas não é para repetir as palavras que eu faço lá na oração. Para você orar no mesmo propósito que nós estamos aprendendo ali, ok? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, eu louvo a Deus, os irmãos estão mandando várias mensagens aí, não tem como eu ler, mas eu agradeço muito de todo o coração, irmãos, a cada um de vocês. Muito obrigado, tá? A irmã disse que quer receber o livro, quem é? A Cleusa Ribeiro. Ah, minha irmã, é de graça, é em PDF, é só escrever lá para o meu e-mail. Vá lá, abra a sua caixa de e-mail, ou no computador ou no celular, abra a sua caixa de e-mail, escrever. Aí coloque lá para pastorjardelfernandes@gmail.com. Pronto, esse é o destinatário que sou eu. Aí você diga lá, eu quero o livro do dízimo. Pronto, só isso. Eu mando para você na hora, tá? Assim que eu ver o seu e-mail, eu mando para você. Às vezes eu passo 2 ou 3 dias, mas eu mando, tá bom? Ah, pastor, mas eu não consegui decorar o e-mail. Mas é assim, aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu e-mail, tem toda a informação que você precisa. Mas tem um número de WhatsApp também do Ministério, onde você fala com o Davi, o irmão Davi Arcelino, que assessora o nosso Ministério Missão de Fé, ajudando-nos voluntariamente nesse trabalho aí do WhatsApp, tá bom? Nota o número do WhatsApp aí, se você não consegue pedir pelo e-mail, pede lá pelo WhatsApp. 859-9127-2811. 859-9127-2811. Esse é o WhatsApp do Ministério, tá bom? Você pode também pedir o livro do dízimo por lá, tá? Em PDF, e você vai receber aí, pode imprimir, pode compartilhar em PDF também por toda a rede social, tá? Quer me seguir nas redes sociais também? Minha página do Facebook, Pastor Jardel Fernandes Oficial. O Instagram, Pastor Jardel Fernandes Oficial, tá bom? Tem novidade lá sempre, para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Então é isso, meus amados irmãos. Eu louvo a Deus aqui pela vida de cada um de vocês, tá, meus amados? Muito obrigado mesmo. Nos ajude, irmão. Junte força com a gente. Pegue nas nossas mãos. Eu não quero nada de vocês, eu não quero teu dinheiro, tá? Eu não quero nada de vocês, eu não quero. O que eu quero é o apoio de vocês para nós levarmos juntos essa mensagem, meu irmão, que vai libertar vidas, que vai resgatar vidas, que vai impactar vidas, que as pessoas, quando vão ouvir, vão ficar assim meio atordoadas. O que esse careca doido está dizendo? Aí, de repente, eles vão dizer, conferir com a Bíblia e vão ver. É verdade. É verdade, é a palavra de Deus. E vão ser libertos, meu irmão. Como eu fui liberto desse sistema maligno opressor, como você foi liberto também, tá bom? Então, se inscreve nesse canal, compartilha esse canal, todo dia joga a mensagem para todo lado, meu irmão. Tá? Você vai arrumar confusão, vai ter gente que vai ficar com raiva de ti, mas vale a pena sofrer qualquer coisa pelo amor do Evangelho, tá? Então é isso, um grande abraço, vão dormir, rapaz, quer que você faça acordado na hora dessa? Povo doido, já é 10h30, né? Já é 10h30, tá bom? Então, queridos, beijo no coração, tá? Tchau, tchau, fica na paz, volta pro começo e assiste do começo, tá bom? Você que chegou agora, tá? Compartilha aí, tamo junto aí pra glória de Deus. Um grande abraço, obrigado. Em nome do Senhor Jesus.